Meus amados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos para louvar, adorar o nome santo do Senhor nosso Deus, aquele que criou todas as coisas e aquele que sustenta todas as coisas com o seu poder, com a sua autoridade. E por isso, em todo tempo, não só em momento de crise, mas em todo tempo, devemos colocar a nossa vida diante da presença de Deus, que tanto tem feito na história do seu povo. Ele está dirigindo, governando todas as coisas. Entendemos que nada escapa ao governo absoluto de Deus. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, está no trono e Ele é que governa a igreja e a história do seu povo e a história da humanidade. Por isso nós, como povo do Senhor, como instrumento que Ele colocou para que pudéssemos ser sal e luz na sociedade na qual estamos inseridos, nós precisamos orar. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, nós encontramos aqui um texto que fala que nós temos que interceder pela nossa sociedade, principalmente pelas autoridades. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós vamos agora, nesse momento, ouvir um hino que fala sobre a intercessão pela pátria. Precisamos orar pelas nossas autoridades, para que elas, as autoridades políticas e todas as autoridades do nosso país, não venham fazer politicagem com o coronavírus, mas que eles tenham a ação de Deus na vida deles, para governar e ter ações em prol da nossa nação, em prol do povo. Ouçamos esse hino, ou cante esse hino na sua casa, intercedendo pela pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz sorte feliz. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o Teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o Teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato, ouvir, e todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz ver, como convém viver em mútuo amor. Do crime
que a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens de para os altos bens da salvação. Brilha benigna luz que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos orar ao Senhor, colocando a nossa vida diante dEle, e logo após, nós estaremos cantando cânticos em louvor e adoração ao nosso Deus, com a equipe de louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença através de Cristo Jesus, para colocar nossa vida, porque nós precisamos totalmente do Senhor. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer, sem o Senhor com certeza já teríamos sido consumidos na face da terra, mas o Senhor com a sua bondade e misericórdia tem cuidado de nós a cada manhã. E ó Deus, nesse tempo de crises políticas, crises, ó Deus amado, de enfermidade com vírus, pedimos ao Senhor que intervenha na nossa pátria, na nossa nação, e ó Deus, desperta a vida da Tua igreja, para que nesse tempo ela seja sal e luz, para a glória e honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós mais uma vez estamos aqui para celebrar o nome do nosso Deus, que é maravilhoso, que é tremendo. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. E você que está aí na tua casa, meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui, nós temos que agradecer a Deus por esse grande privilégio de poder celebrá-lo, de poder cantar louvores que exaltam o teu santo e maravilhoso nome. O nome do nosso Deus deve ser exaltado em qualquer circunstância. Nós iremos ler a palavra do nosso Deus agora. Meu irmão, minha irmã, gostaria de convidar vocês, mesmo aí em suas casas, vamos acompanhar aqui. Nós vamos ler em Salmo de número 33. Nós vamos ler o Salmo de número 33, louvor ao Criador e preservador. Nós vamos ler esse salmo agora. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoar-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles,
que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muito força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte, e no tempo da fome conserva-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti te esperamos. Irmão, nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos orar, nós vamos agradecê-lo pela sua muito bondade e misericórdia para com todos nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está dando a nós. Sabemos, meu Deus, que não importa a circunstância que nós passaremos aqui nesse mundo, não importa, o que importa é que nós precisamos de louvar o Senhor, de exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Foi para isso que o Senhor nos trouxe para esse mundo, mundo pecador, mundo caído, mas o Senhor nos dá a condição plena no Senhor, de continuar firmes, engrandecendo o teu santo nome, levando o seu nome para ser conhecido por muitos, dos quais ainda não o conhecem, por isso que desprezam. Por isso, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de cultuar o Senhor, de expressar a nossa gratidão ao Senhor, o Senhor que criou todas as coisas, como diz mesmo o salmo que nós acabamos de ler. Não há força, não há rei, não há cavalo, não há força nenhuma, de exército nenhum, que pode vencer a sua força, o seu domínio, a sua soberania. Por isso, meu Deus, muito obrigado, Pai. Ser conosco mais esse momento de culto, de celebração, de adoração ao teu santo, maravilhoso nome. Assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, nós iremos entoar um hino de número 116, você também pode cantar junto conosco, você pode abrir o seu hinário aí, número 116, esse hino ele expressa realmente um pouco desse momento que eu e vocês, o mundo, o Brasil, as nações estão passando. Então nós podemos celebrar o Senhor mesmo em momentos tão difíceis às vezes que nós passamos, mas isso não é alheio a nós. O Senhor deixou bastante claro para nós que aqui nesse mundo nós iríamos passar por aflições, por angústia, por sofrimento, mas era que eu e vocês e todos os seus filhos ter bom ânimo, porque Ele venceu e a vitória é nossa. Vamos então entoar o hino 116. E
santo nome. Senhor, nós sabemos que nós somos pecadores, nós reconhecemos isso, nós reconhecemos diante do Senhor e diante dos homens que nós somos pecadores, e pelo fato de sermos pecadores, o Senhor veio até nós, deu a sua vida, morreu em nosso lugar. Hoje, meu Pai, que nós celebramos a Páscoa do Senhor, nós, ó Pai, somos felizes porque o Senhor deu a sua vida em favor da minha, em favor de todos nós. Por isso, meu Deus, o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá nos buscar, Senhor? Por isso, meu Deus, nós podemos clamar ao Senhor, podemos celebrar ao Senhor, por tamanha graça, por tamanha vitória que o Senhor concedeu a nós. E por isso tudo, nós podemos ler no Salmo 32, que nos chama a nossa atenção para a nossa fraqueza, para as nossas falhas e para o nosso pecado. Salmo 32 nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso que nós podemos orar mais uma vez, clamando ao Senhor, pedindo a Ele o perdão dos nossos pecados. Eu quero convidar a Miriam, que ora nesse instante, oração de confissão de pecado, e clamando ao Senhor pelo perdão, pelos nossos pecados também. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te rogamos, ó Pai, misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas. Nós temos muitas vezes, ó Pai, falhado contra o nome do Senhor. Nós temos feito coisas, ó Pai, que lhe desagradam, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor apague tudo aquilo que nós fazemos de errado, e que o Senhor nos dê uma nova vida, que o Senhor nos dê uma nova prática de vida, ó Pai, que venha glorificar o Teu nome, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, que a cada dia, Senhor, nós podemos viver, ó Pai, de forma correta, de forma que venha agradar o nome do Senhor, ó Pai. Que nós, cada dia, nós possamos levar o nome do Senhor, ó Pai, para aquelas pessoas que não te conhecem, e que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, a diferença, Senhor, nas nossas vidas, no nosso falar, em tudo que nós fizermos, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar cânticos. Nós já cantamos o hino, mais perto quer estar do Senhor, não importa a circunstância. Já oramos, já lemos a palavra do Senhor, e nós vamos cantar alguns cânticos. O primeiro cântico fala que para qualquer lugar que eu vá, que você vá, o Senhor está. Para nós hoje isso é uma alegria muito grande, porque nós sabemos que em qualquer parte que eu possa ir, o Senhor vai estar ali. Antes para nós era uma angústia tremenda, porque nós queríamos fugir do Senhor, e em qualquer lugar que nós íamos, nós estávamos, o Senhor estava ali também. Então para nós, antes dessa nova vida, era uma perturbação muito grande, mas hoje é uma bênção para nós. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Nós iremos para o Seu braço, Senhor, para os Seus braços. Vamos cantar.
coração. És minha canção, desde sempre, minha amor. Desde sempre me chamou. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já estás em todo lugar. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já estás em todo lugar. Criador do universo, dono do meu ser, Rei do meu coração, és minha canção, desde sempre, minha amor. Desde sempre me chamou. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já estás em todo lugar. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já estás em todo lugar. Meu coração em tuas mãos não fugirei, entregarei. Meu coração em tuas mãos não fugirei, entregarei. Meu coração em tuas mãos não fugirei, entregarei. Meu coração em tuas mãos não fugirei, me entregarei. Meu coração em tuas mãos não fugirei, me entregarei. Meu coração em tuas mãos. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já estás em todo lugar. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já estás em todo lugar. Amém, Senhor. Louvado o teu santo e maravilhoso nome. Nós sabemos que o Senhor nos ama.
O Senhor cuida de nós. O Senhor deu a sua vida em favor da nossa. O Senhor continua nos ensinando. O Senhor continua vencendo todos os obstáculos para nós. Por isso que nós podemos falar que o Senhor praticou e pratica um ousado amor por pessoas como eu, como nós, como você, como todos nós, pecadores miseráveis, que não merecíamos o que nós estamos recebendo de Deus, que é as bênçãos, as vitórias, a salvação, a paz, a alegria. Nós merecíamos o contrário de tudo isso, mas o nosso Deus, Ele nos deu essa graça, esse presente de poder falar para Ele: Senhor, muito obrigado pela sua ousadia por pessoas como nós. E por isso nós podemos cantar ao nosso Deus tudo isso. Vamos louvar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido bom demais, Senhor, pra nós. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, Senhor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra,
celebrar o Senhor. E privilégio maior ainda é de ouvir a tua palavra, de ouvir aquilo que o Senhor deixou para os teus servos, para todos nós que somos teus filhos, de trazer a palavra do Senhor. E agora, meu Pai, que a tua palavra, palavra santa, palavra maravilhosa, palavra poderosa, que cura, que salva, que ela possa falar aos nossos corações, nesse instante, nesse momento. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos, meus irmãos. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite vai estar pregando Reverendo Pablo. Reverendo Pablo é pastor dessa igreja, pastoreando a nossa congregação do Jardim Nova Barra. Eu o convidei e ele prontamente aceitou em trazer a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. E eu quero carinhosamente convidá-lo para estar trazendo a palavra do Senhor. Olá, meus irmãos, paz e graça. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, onde nós leremos do verso 1 até o verso de número 14. O livro de Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 a 14. Nós leremos o capítulo inteiro das Escrituras. Traz a seguinte leitura, receba essa leitura com fé no seu coração. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite e rogamos que o Senhor esteja nos abençoando através da Tua palavra e da Tua mensagem. Que o Teu Espírito Santo esteja atuando de maneira que nós possamos entender a mensagem a ser proclamada, que eu possa ser um instrumento do Senhor e que eu possa falar apenas as verdades contidas na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos no nosso momento de Páscoa, um momento festivo, um momento onde a gente acaba olhando para a situação e percebendo como a sociedade vai mudando os aspectos da verdadeira Páscoa.
Algum tempo atrás, por volta da década de 80 ali para 90, saiu um filme, depois a saga ficou famosa, a saga da Star Wars, onde o filme lançado chamava A Única Esperança. E o foco central do filme é que o Obi-Wan Kenobi, que era o mestre Jedi, ele seria a única esperança de livrar ali a sociedade do Império Galáctico. Quando a gente olha para a nossa vida e para a nossa sociedade, a nossa única esperança está no Cordeiro de Deus. Nossa única esperança está em Jesus Cristo. E é exatamente isso que eu quero tratar nessa noite. O Cordeiro é a nossa única esperança. O livro de Apocalipse aqui, ele é escrito num momento onde a igreja cristã aqui da época, ela está sendo perseguida. Ela sofre grande perseguição, ela está passando por um tempo extremamente difícil, um tempo amargo, onde os cristãos estão sendo perseguidos, eles estão sendo mortos, eles estão perdendo as suas coisas. O próprio apóstolo João aqui, ele é deportado para uma ilha, para a ilha de Patmos, onde os criminosos ficariam para morrer nela. E aqui nessa ilha é onde a revelação de Jesus Cristo, que é exatamente o livro de Apocalipse, é dada a João para que ele escreva e passe isso para a igreja. E quando a gente olha aqui, João recebe no primeiro capítulo sobre quem Deus é, quem Cristo é. O segundo e terceiro capítulo são as cartas direcionadas às 7 igrejas que completam a igreja como um todo. O capítulo 4 e 5, então, é um outro evento, uma outra etapa do livro, que trata a respeito do trono de Deus, a respeito das coisas que ocorrem no céu. E aqui a gente tem no capítulo 4 um grande cântico de louvor àquele que é o Deus que cria todas as coisas. E no capítulo 5, que é o que vamos tratar hoje, os cânticos de louvor a respeito do Cristo que é doador, redentor, a nossa única esperança. E é exatamente essa mensagem da Páscoa. A Páscoa é a mensagem de esperança, a Páscoa é a mensagem de libertação. E ela sempre ocorreu dessa forma. O Cordeiro sempre foi representado como aquele que viria para libertar o seu povo. Se você acompanha dentro das Escrituras como um todo, esse conceito do Cordeiro Redentor, ele sempre existe. Volta lá em Gênesis 4, onde a gente tem o Cordeiro que Abel sacrifica, e então é recebido por Deus. Mas logo depois Abel é assassinado pelo seu irmão e o seu sangue inocente é derramado naquele solo. Mas o Cordeiro, o sangue do Cordeiro representa exatamente pagar os pecados. Se você vai para Gênesis 22, a gente tem o mesmo evento ocorrendo na vida de Isaac. Quando Abraão leva Isaac para imolar o filho como sacrifício, e ele levanta o cutelo, então Deus fala, Abraão não precisa disso. E o próprio Deus então dá um cordeiro no meio dos arbustos para ser sacrificado no lugar de Isaac. Quando a gente vai para Êxodo capítulo 12, a Páscoa é instaurada ali, instituída por Deus no povo de Israel, representando claramente a libertação do seu povo. Onde o texto de Êxodo fala que o povo deveria matar um cordeiro, molhar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque na noite passaria o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor mataria todos os primogênitos do Egito. Só que então, no outro dia, o povo seria libertado. E o sangue do cordeiro, passado naqueles umbrais das portas, é exatamente aquilo que traria a vida para aquela família que estava dentro da sua casa. Se a gente avança mais um pouco e chega em Isaías 53, a gente vê que esse cordeiro, ele é obediente até a sua morte e ele recebe sobre si toda a ira de Deus para salvar uma nação. Quando a gente avança para os evangelhos, João capítulo 1, verso 29, João, ao batizar Jesus, ele fala, este é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é exatamente a nossa única esperança. E chegamos aqui no nosso texto de hoje. E o texto de hoje vai nos mostrar exatamente isso. O texto começa assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E vi também, verso 2, um anjo forte que proclamava em grande voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E então nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Aqui nós temos as figuras dentro do livro de Apocalipse, e a ideia aqui de um livro escrito por dentro e por fora é que ele é um livro completo e diz respeito a todos os decretos e propósitos de Deus para a humanidade. Todos os desígnios de Deus estão escritos nesse livro. E ele é completo, não tem nada que possa ser acrescentado. Mas então a gente olha e percebe que não tem ninguém aqui, nos primeiros versos, aparece, não tem ninguém digno. Diz que o anjo forte não poderia abrir os livros. Ele procurou no céu e não achou ninguém digno de abrir os livros. Procurou algum homem na terra e não achou ninguém digno de abrir esse livro. Debaixo da terra não há ninguém digno de abrir esse livro. Motivo pelo qual, no verso de número 4, o apóstolo João então chora, porque ele fala assim: ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aqui é exatamente a grande questão que a gente coloca. Por que João chora? A resposta é: se ninguém desatar os selos, esse livro e os desígnios de Deus não seriam cumpridos e não seriam realizados. Então João chora exatamente porque as coisas não aconteceriam, a completude do tempo não aconteceria. Só que então, aquilo que o próprio Deus exige é exatamente aquilo que Ele manda para cumprir. O que Deus exigiu de Adão lá no começo foi obediência. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você morre. Então se você obedecer a Adão, você vai ficar vivo. Da mesma forma que ele exigiu de Jesus obediência. E Jesus foi obediente até a sua morte, e morte de cruz. E por isso nossa esperança está em Cristo, que nos dá a paz com Deus, que nos liberta o verdadeiro significado da Páscoa para nós. Mas então João está chorando aqui e fala: não tem ninguém digno, nós não vamos abrir o livro, o que vai acontecer agora? E aí o próprio Deus aponta a solução no verso número 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O próprio Deus consola e dá a solução. Fala: João, não fica com o coração atribulado, porque a esperança não está em homens, João. A esperança está em mim, em Deus. A esperança está em Cristo Jesus, que é Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. E aqui vem o ponto-chave do verso 5: ele venceu. Ele venceu. Esse capítulo 3 vezes aparece aqui sobre a perspectiva de Cristo na cruz. Essa é a primeira vez, as outras vezes nós vamos ver para frente, que se encontra lá no verso de número 9 e depois lá no verso de número 12. Mas Cristo então venceu lá naquela cruz. Ele é o leão da tribo de Judá. E aqui a gente vai entender exatamente essas figuras. Essa questão do leão da tribo de Judá é dada exatamente lá no finalzinho de Gênesis, quando Jacó abençoa os seus filhos. E ele derrama então sobre Judá essa bênção, falando: Judá é leãozinho, e o cetro não se apartará da sua casa. Judá é leãozinho e o cetro não vai sair da sua casa. Significa que da linhagem de Judá viria aquele que reinaria para todo
o sempre. E depois aqui no verso número 5, o apóstolo fala sobre a raiz de Davi também, mostrando exatamente o ponto pactual que Deus vai fazendo durante as Escrituras. Mas aqui então esse leão é exatamente aquele que é digno para abrir os livros, para abrir o livro, para desatar os seus 7 selos. Mas quando João olha então, verso número 6, ele não enxerga o leão. Olha que coisa interessante. Verso 6 ele fala assim, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mas ele fala de leão primeiro, e agora quando João olha, ele enxerga um cordeiro. Exatamente. O cordeiro que morre manso e humilde ressurge com um leão com poder e majestade. Esse cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. O chifre nas escrituras aqui representa poder. E os 7 chifres aqui seria a onipotência desse cordeiro. Os 7 olhos, a onisciência desse cordeiro. De maneira que ele sabe todas as coisas, que ele pode todas as coisas, que ele tem todo o poder sobre tudo. E esse cordeiro é exatamente aquele que veio e venceu a morte, e trouxe a liberdade, e trouxe a esperança para pecadores. E o texto continua então falando, verso 7, veio então o cordeiro vai, e toma da mão direita daquele que está sentado ao trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E então entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vamos parar por aqui por enquanto. O texto então vai falar sobre esse cordeiro que vem, toma o livro, desata os selos, esse cordeiro que é vitorioso, que é poderoso. E exatamente o que torna ele digno de abrir o livro, o que torna ele digno de tomar esse livro das mãos do Deus Criador. E o que torna ele digno é exatamente que ele derramou o seu sangue e comprou para Deus a totalidade desses pecadores, povo de toda tribo, toda língua, todo povo e toda a nação. Não é mais só o povo de Israel que seria salvo, mas os gentios também estavam inclusos nisso. Eu e você também estamos inclusos nessa salvação, porque o Cordeiro nos comprou e pagou um preço caríssimo, para que eu e você fôssemos considerados família de Deus. E aqui é importante a gente salientar exatamente isso. Quando o texto fala que Cristo nos comprou aqui, que o Cordeiro comprou eu e você, significa que eu e você somos posse de Deus agora. Que eu e você somos escravos de Deus, escravos de Cristo. E como escravos do seu Senhor, o nosso objetivo é fazer o nosso Senhor feliz. E é exatamente esse é o objetivo meu e seu como cristãos. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que viver uma vida de santidade, nós temos que viver uma vida cada vez mais próximas a Deus, porque fomos comprados para Deus. Esse evangelho aqui, onde Cristo compra os seus, é um evangelho que não falha. E aqui uma aplicação para nós é que eu e você hoje, nós devemos ter muito mais coragem de evangelizar as pessoas que estão do nosso lado, porque é um evangelho que não falha. Se Deus comprou eu e você, e comprou aquele que é o eleito, uma vez que a gente prega o evangelho correto, esse evangelho vai frutificar no solo, porque aqueles já são de Deus. E Deus usa a sua palavra e o seu evangelho para levar essa boa nova
essa boa nova de que Deus salva pecadores, de que o Cordeiro é nossa única esperança, porque esse Cordeiro, ele é Deus, porque esse Cordeiro reina, porque esse Cordeiro, ele é o único que é digno de tomar o livro e desatar todos os desígnios de Deus para nós, para a história e para toda a humanidade. Então, verso 10, ele nos constituiu como reino e sacerdotes e reinaremos sobre toda a terra. Nós já desfrutamos das benesses do reino de Deus aqui na terra. Nós já desfrutamos de partes, a comunhão com os irmãos, a comunhão com os santos, desfrutar da ceia do Senhor com os outros, isso já faz parte do reino de Deus. Ser sal e luz em um mundo caído faz parte de ser reino de Deus também. Verso número 11 continua falando, então, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, e aqui novamente, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E aqui são enumerados 7 atributos do Cordeiro. O Cordeiro é exatamente aquele que é completo nos seus atributos. Ele é Deus, Ele é a nossa única esperança. A ênfase do capítulo 5 de Apocalipse, ela é colocada toda no aspecto do Cordeiro, sendo a esperança de pecadores. Toda no Jesus Cristo veio e morreu e salvou pecadores que não mereciam ser salvos. E a forma dele salvar pecadores e de vencer e trazer para nós a liberdade, isso ocorre pela sua morte e a morte na cruz. Então o Cordeiro que morre manso e humilde naquela cruz ressurge como um grande leão cheio de poder, cheio de dignidade. E essas figuras do Cordeiro e leão vão andar no livro de Apocalipse sempre juntas. O Cordeiro ganha essa vitória e ressurge como esse leão poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o Messias, ele é o Redentor, ele é aquele que vem para fazer a diferença na humanidade, aquele que vem para salvar pecadores que não merecem ser salvos. E uma vez que a gente se choca com essa verdade do Evangelho, o que sobra para nós é fazer exatamente como os anjos fazem aqui, como os anciãos fazem aqui, e como essa multidão de milhões e milhares, que simplesmente adoram a Deus pelo seu ato redentor, e dignificam Deus, e cantam cânticos falando que maravilhoso é, e Deus merece todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque esse Cordeiro é aquele que reina. Caminhando para o final, verso número 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e toda que há sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Deus Filho, seja então o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E então os 4 seres viventes e todos os anciãos se prostram e adoram, dizendo: amém. É exatamente aqui que o texto fecha no capítulo 5, mostrando que o Cordeiro é nossa única esperança. A Páscoa é a mensagem de libertação, é a mensagem de esperança para nós. É a mensagem de esperança de mostrar que Cristo não está pregado naquela cruz, mas Ele ressuscitou e Ele está do lado de Deus Pai, governando todas as coisas. E é Ele que vai tomar o livro, Ele que desata os selos, e Ele que faz os desígnios de Deus serem cumpridos nessa terra. O capítulo 5 mostra para nós a esperança de que o Cordeiro
venceu na cruz. O último adversário da humanidade foi extinguido naquela cruz. A morte morreu na cruz de Cristo. E por isso eu e você podemos nos desfrutar da vida eterna em Jesus Cristo. Nós podemos ter paz com Deus em Jesus Cristo. O véu que separava a humanidade de Deus foi rasgado de cima para baixo, de Deus para a humanidade. E agora eu e você podemos nos achegar a Jesus Cristo. O Cordeiro venceu. E se você caminha para o final aí da sua Bíblia, Apocalipse 19, do verso 1 em diante, o texto diz assim, ó: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como numerosa multidão, como muitas águas e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa para si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado de vestir-se de finíssimo linho resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A Bíblia termina para nós mostrando que a esperança, ela existe. E a nossa única esperança está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa esperança, a nossa única esperança é o Cordeiro, porque Ele reina sobre toda situação, sobre tudo que ocorre na minha e na sua vida, sobre todos os problemas que a gente parece ter. O Cordeiro reina sobre nós e sobre as situações. Tudo que ocorre está no controle de Deus. Tudo que ocorre está nas mãos soberanas de Deus. E então, quando nós olhamos o que fazemos com esse texto, ou como aplicamos esse texto no nosso dia a dia, primeiro, nós devemos viver uma vida cada vez mais santa, viver uma vida de santidade. Uma vez que o Cordeiro venceu o pecado, uma vez que o Cordeiro venceu a morte, e que eu e você somos unidos em Cristo, nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, somos unidos na família, e Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E Cristo trouxe libertação do pecado. Então nós não vamos viver mais em pecado. Nós vamos viver cada vez mais buscando ser santos, buscando ser semelhantes a Cristo. O segundo ensinamento que o texto nos traz é que nós devemos, a aplicação é que nós devemos entender e entregar as nossas vidas na mão de Cristo. Se quem reina sobre todas as coisas é Cristo, se Ele é a nossa esperança, não há por que ficar ansioso sobre o dia de amanhã ou sobre as coisas que vão acontecer, porque Cristo está no controle de tudo. Cristo controla as nossas vidas. Nossas vidas não estão soltas no espaço sem ninguém, mas nossas vidas estão na mão de Deus. Terceiro e último ensinamento é que a igreja, ela também não está solta. A igreja está guardada debaixo da mão de Deus. O Cordeiro, do qual a igreja vai ser levada para as bodas, para a ceia novamente, vai ser resgatada, e esse lindo casamento da noiva com o Cordeiro há de acontecer.
Então nós vamos ser unidos novamente. E a igreja vai permanecer, mesmo em tempos de aflições, mesmo em tempo de sofrimento. Apocalipse é uma carta aqui, um dos livros que tem as epístolas, mas tem uma série de outras literaturas. Mas Apocalipse é um livro para ser estudado, que é um livro de bem-aventuranças, é um livro de bênçãos para a igreja, é um livro para mostrar para nós que existe esperança e que a esperança está em Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu o pecado. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, aquele que nos libertou da escravidão. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez e rogamos que o Senhor esteja nos abençoando com essa palavra, que uma vez que ela foi explicada aqui, que ela possa ser digerida na nossa mente, no nosso coração, e que ela possa frutificar, que o Teu Espírito Santo faça isso conosco, que nós possamos entender que a única esperança das nossas vidas é Jesus Cristo, que tudo que ocorre está debaixo dos Teus propósitos e existe um plano maior para nós, que o Senhor já preparou. Nos faz conforme a Sua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém. Desde